A no- Estamos dando início à nossa quarta aula e só para vocês terem uma ideia do nosso cronograma, nós fizemos já metade do curso, 3 aulas de 6, e se levarmos em conta que nós estamos abordando um horizonte histórico de 120 anos, estamos mais ou menos dentro do cronograma em termos da perspectiva histórica. Chegamos até a década de 1960 e temos agora os próximos 60, 65 anos para abordar nessas próximas 3 aulas. Eu queria fazer uma exceção hoje, como nós fizemos já a abordagem de metade do curso, eu queria sugerir para vocês, se alguém tem perguntas sobre o que nós vimos até hoje, para, por favor, entrar no Q&A e fazer perguntas que eventualmente estejam pendentes em relação ao conteúdo que nós vimos até agora. Então, por favor, vou dar 1 minuto para vocês decidirem se têm questões ou não, e se não tiverem, vamos avançar no nosso conteúdo. Então, estou aqui com o Q&A aberto para vocês fazerem perguntas se houver qualquer uma, por favor. Bom, aparentemente não temos nenhuma pergunta, nenhuma pendência, então vamos lá. Vamos recapitular o momento em que nós encerramos a nossa aula anterior. Nós temos hoje um conteúdo bastante amplo para abordar durante a década de 1970. É uma década muito rica na história do mundo como um todo, mas especialmente no Oriente Médio, e nós temos que entender quais foram as mudanças estruturais que ocorreram na, na década de 1970 para conseguir posicionar aqueles atores do período e entender onde eles estão hoje, se é que eles ainda existem e de que cenários eles têm capacidade de participar. Nós terminamos a aula passada falando dos impactos da Guerra dos 6 Dias. Nós vimos como os israelenses vencem uma guerra relâmpago que tem consequências fundamentais para o reconhecimento da existência de Israel no Oriente Médio, naquele ambiente hostil que existia desde a década de 1930 e, especialmente, no contexto de uma Guerra Fria que vai se acirrando com a derrota, ou o vislumbre da derrota dos Estados Unidos no Vietnã. Então, dois movimentos importantes que acontecem no contexto da Guerra Fria na década de 1960. Primeiro, um processo de descolonização que vai levar uma série de novos países para o bloco soviético. Os americanos não vão ter sucesso em trazer para o seu campo aqueles países que eram dominados pelos seus aliados, a Inglaterra e a França, e, ao mesmo tempo, vão haver crises importantes que vão aumentar a tensão entre as superpotências.
A mais notória delas vai ser a crise dos mísseis em Cuba, que leva o mundo ao limiar de um confronto nuclear, mas que, ao mesmo tempo, trouxe a consciência de que alguma coisa tinha que ser feita no manejo das relações entre as grandes potências para evitar que isso acontecesse. E a guerra do Vietnã para os Estados Unidos vai ter um enorme impacto, porque vai mostrar, basicamente, que o uso da força, como os Estados Unidos estavam acostumados a exercer, não é capaz de reverter o engajamento de países como o Vietnã do Norte, e ao longo dos anos seguintes nós vamos ver outros exemplos com o mesmo tipo de lição que os americanos são obrigados a aprender. Aqui no Oriente Médio nós temos uma situação que pode ser considerada mais cômoda para os americanos. Se consolidaram dois blocos no contexto da Guerra Fria. Num deles, nós temos o Egito, a Síria e o Iraque como os países mais importantes que fazem parte do bloco soviético. Do lado americano, nós temos Israel, o Líbano, a Jordânia, a Arábia Saudita e o Irã e a Turquia, que inclusive faz parte da OTAN, e uh, uma tentativa um, de alguma forma, de restabelecer aquela barreira que foi rompida pelos soviéticos quando fazem a aliança com o Egito e, logo depois, quando o Iraque passa pela revolução que derruba a monarquia. Então, essa configuração de forças vai se manter ao longo da década de 1960 e uma parte da década de 1970 começa a se alterar com as negociações entre Israel e o Egito. Nós vamos ver como isso acontece em meados da década de 1970 e vai culminar no final da década de 1970 com um acordo de paz entre Egito e Israel e a Revolução Xiita no Irã. Mas, como consequência principal dessa Guerra dos Seis Dias em 1967, nós vimos ontem que nós temos, por um lado, a ocupação de amplos territórios no entorno de Israel. Então, Israel ocupa toda a península do Sinai, e inclusive a faixa de Gaza. Israel ocupa toda a Cisjordânia, estabelecendo o limite natural da sua fronteira com o Rio Jordão. Israel conquista as colinas de Golã da Síria, trazendo as suas tropas até uma distância muito desconfortável para os sírios da capital Damasco. No campo diplomático, nós temos dois eventos importantes. Primeiro, logo depois da Guerra dos Seis Dias, vai haver uma reunião da Liga Árabe que vai rejeitar qualquer proposta de negociação que pudesse contemplar a troca dos territórios, desses territórios conquistados em 1967 por um acordo de paz, e a Liga Árabe então vai proclamar o que ficou conhecido como os famosos três nãos de Khartum: não à negociação com Israel, não ao reconhecimento de Israel, não a um acordo de paz com Israel. E essa é a situação que vai se perpetuar ao longo dos próximos praticamente 30 anos. Vai haver negociações pontuais entre os vários atores, especialmente em momentos de conflito mais agudo, mas basicamente o mundo árabe vai manter a rejeição ao reconhecimento de Israel, que leva o governo israelense a se colocar numa posição
muito confortável, porque agora tem uma profundidade estratégica bastante generosa. A resolução das Nações Unidas, que vai encerrar esse conflito em 1967, ela também vai ter uma formulação muito ambígua que basicamente não permite nenhum tipo de imposição dos países do Conselho de Segurança. Ela fala de uma solução justa para a questão dos refugiados. O termo solução justa, obviamente, é muito flexível e remete à resolução 181, que se seguiu à Guerra de Independência em 1949, que também não define um critério para a solução nem de fronteiras e nem de refugiados. Nós vimos também que houve uma revolução no Iraque, então aquele governo revolucionário que havia substituído a monarquia vai dar lugar à liderança de Saddam Hussein, que representa por um lado, um problema, porque Saddam Hussein representa a minoria sunita no Iraque, que tem como maior grupo étnico na sua população a facção xiita do Islã, e Saddam Hussein tem por objetivo transformar o Iraque em uma potência militar na região, e é isso que vai ser feito ao longo dos anos seguintes com o apoio dos soviéticos. E na Líbia vai ser derrubado o rei Idris, e que vai ser substituído por um governo revolucionário que tem Muammar Gaddafi como seu presidente e que se caracteriza basicamente por uma oposição às potências ocidentais. A Líbia é um país importante, principalmente pelo fato de ser o local produtor de petróleo mais próximo da Europa. Então, o petróleo líbio chega à Europa de forma muito rápida e relativamente barata, portanto, há uma série de interesses econômicos na manutenção das relações principalmente entre a Europa e a Líbia, apesar da postura revolucionária do presidente líbio. Então, o que eu mencionei em relação à resolução do Conselho de Segurança como polêmica, traz aqui esses elementos, entre os quais eu mencionei a, a flexibilidade do termo solução justa para o problema dos refugiados. Obviamente, justo tem um significado diferente para todos os lados envolvidos. O princípio de troca de terras por um acordo de paz, que foi aquilo que foi rejeitado na Conferência de Khartoum. O fim de estado de beligerância deveria ser determinado por um acordo de paz e não por um armistício, como aconteceu novamente depois da Guerra dos Seis Dias. E talvez o item mais controvertido dessa resolução tenha sido o fato de as versões em inglês e em francês terem formulações diferentes. A versão em inglês dizia que determinava que Israel se retire de territórios ocupados na guerra de 1967, para que pudesse ser atingido esse estado de fim da beligerância, pudesse ser negociados acordos que trocassem terra por paz e trouxesse uma solução justa para o problema dos refugiados. Na versão francesa, a formulação exige a retirada israelense
dos territórios ocupados. Isso pode parecer uma nuance semântica, mas na verdade ela reflete exatamente a diferença de postura dos lados antagonistas. Quando se diz retirada de territórios ocupados, isso implica a possibilidade de uma parte dos territórios, enquanto que a retirada dos territórios ocupados implica a totalidade desses territórios. E esse dilema vem acompanhando os atores envolvidos desde 1967 e na última aula nós vamos ver em que estado estão as conversas e as possibilidades de se chegar a algum tipo de acordo entre Israel e os palestinos, lembrando que nós aqui em 1967 estamos falando de negociações entre países soberanos. Quando a ONU fala de devolução de territórios ocupados, ela está falando da devolução da Cisjordânia para a Jordânia, está falando da devolução do Golan para a Síria, está falando da devolução da Península do Sinai e da faixa de Gaza, ocupada pelos egípcios, devolver esses territórios para os egípcios. Basicamente, não se fala aqui de envolvimento dos palestinos nesses critérios de negociação pós-Guerra dos 6 Dias. O outro elemento importante que eu mencionei para vocês no final da aula passada foi o fato de que, em paralelo com a obtenção dessa profundidade estratégica, Israel passa a administrar uma significativa população civil de árabes que vivem nos territórios ocupados. Então, temos a população de Gaza, composta majoritariamente por refugiados da guerra de 1948-49. Temos na Cisjordânia uma população nativa que vive em todas essas áreas marrons que vocês podem ver aí no mapa, além de uma parcela de refugiados que haviam se transferido do território onde foi criado o Estado de Israel para essa região da Cisjordânia. Agora, com o resultado da guerra de 1967, aqueles árabes que não querem viver sob controle israelense, em grande parte, vão cruzar o Rio Jordão e vão se trasladar para a Jordânia, criando então uma nova um novo contingente de assim denominados refugiados que deixam a Cisjordânia em direção ao território da Jordânia. E nas colinas de Golan, como eu mencionei, nós temos majoritariamente uma população drusa que vivia em toda a região das colinas do Golan e agora fica dividida entre aqueles que estão sob controle israelense e aqueles que estão sob controle sírio. Se estabelece uma nova fronteira que divide as colinas de Golan. A o controle israelense desses territórios que haviam sido controlados tanto pelos jordanianos quanto pelos egípcios, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, vai levar a uma nova fase nas relações entre Israel e essa população árabe. Eu mencionei para vocês que em 1964 foi criada uma organização que tinha como objetivo combater os israelenses, eventualmente destruir o Estado de Israel para a criação de um Estado árabe em todo o território da Palestina. E essa organização agora tem novas bases a partir de onde atuar. Se antes eles atuavam principalmente a partir da Cisjordânia, em, e
especialmente depois de 1956, porque a faixa de Gaza ficou isolada das forças militares egípcias. Agora, esses grupos terroristas que se propõem a combater o Estado de Israel têm uma fronteira muito mais ampla a partir da qual atuar, porque se estabelecem firmemente na Jordânia, num primeiro momento, sem qualquer restrição das autoridades jordanianas. Então, vamos ter uma intensificação das atividades terroristas nas fronteiras de Israel, o que vai gerar um elemento de tensão, principalmente entre os israelenses e os jordanianos, porque o endereço das retaliações, obviamente, vai ser o território da Jordânia, de onde partem essas ações desses grupos terroristas. O, o relacionamento entre esses grupos terroristas palestinos, que são vistos por membros do bloco soviético como combatentes pela liberdade, são associados à ideia das revoltas que ocorreram nas colônias que se tornaram independentes, principalmente no final da década de 1950 e começo da década de 1960, vai gerar um enorme apoio dos países do bloco soviético a essas ações dos palestinos. E isso gera, então, um elemento adicional de conflito entre as duas grandes potências, porque esses grupos que atuam no confronto contra Israel, eles vão estar na mesma eles vão se definir através dos mesmos critérios de grupos que lutam contra as potências ou os países alinhados com os Estados Unidos ao redor do mundo. Então, apesar de esse ser um grupo que luta pelo que eles chamam de libertação nacional, eles vão estar alinhados com grupos como Baader-Meinhof na Alemanha, a Brigada Rossa na Itália, me foge agora o nome, mas um grupo que luta contra as políticas do governo japonês. Então, o que nós temos é a formação de um grupo de organizações que se apoia nos países do bloco soviético para promover os seus interesses. Em alguns casos, como na Europa, o interesse é na derrubada de governos alinhados com o Ocidente. No caso da Palestina, nós estamos falando de grupos como a Organização para a Libertação da Palestina ou a Frente Popular para a Libertação da Palestina. São todos grupos que lutam contra a existência do Estado de Israel, cada um com a sua peculiaridade, um pouco mais de alinhamento político ou menos, mas basicamente com o mesmo objetivo. Então, o evento mais importante do início da década de 1970 na região vai ser o confronto entre esses grupos palestinos que se instalam na Jordânia a partir de 1967, num primeiro momento com apoio do governo jordaniano, e que vão promover ataques a partir da Jordânia contra o território israelense, contra forças militares israelenses na Cisjordânia ou contra cidadãos israelenses, tanto na Cisjordânia
quanto no próprio território israelense pré-1967. Ao mesmo tempo, esses grupos vão se fortalecer na Jordânia com o apoio de uma boa parte da população palestina que vive lá e que não reconhece a legitimidade do governo hashemita, vão transformar a Jordânia numa base para atentados terroristas, não só contra Israel, mas também vão realizar sequestros de aviões de companhias ocidentais que vão receber uma divulgação muito ampla na mídia do mundo inteiro. E progressivamente vão ameaçar a integridade do governo da Jordânia. Vão realizar atentados contra o rei Hussein, vão realizar tentativas de golpe na periferia da capital Amman, até que, em setembro de 1970, depois de mais um atentado contra o rei Hussein, o rei decide lançar os seus militares contra as forças palestinas presentes na Jordânia. Vai haver um massacre contra os combatentes e contra uma parte da população civil localizada nos locais onde os combatentes têm as suas bases, e isso vai levar finalmente a uma expulsão das organizações palestinas da Jordânia, e essas organizações vão se instalar no sul do Líbano. Isso vai criar um padrão de desestabilização que é entendido como consequência da presença dessas forças palestinas. Então, se os egípcios controlaram com mão muito dura esses grupos na faixa de Gaza até 1956, a Jordânia levou mais tempo para fazer isso na década de 1970 e, finalmente, esses grupos se instalam no sul do Líbano. Isso vai gerar um novo elemento de desestabilização. Nós vamos ver o que acontece ao longo desse período, especificamente no Líbano, porque, ao contrário do que aconteceu na Jordânia, onde o governo conseguiu, com uma ação muito enfática e muito violenta, praticamente eliminar o problema, no Líbano, esses palestinos vão criar um Estado dentro do Estado que vai conseguir se consolidar na região do sul do Líbano, sem que as Forças Armadas libanesas tenham condições de impedir as suas ações. O Líbano, como eu mencionei para vocês na primeira aula, é um país de características muito frágeis em termos da composição da sua população. Ele foi criado como um bastião cristão na região, uma região majoritariamente muçulmana, e o crescimento vegetativo da população muçulmana no Líbano, da década de 1920 até a década de 1970, transformou os cristãos em uma minoria, ainda que eles continuassem a ser os detentores de boa parte do poder político e econômico. Então, essa transição dos movimentos palestinos em direção ao Líbano vai desestabilizar a, esse equilíbrio precário que existia entre os diversos grupos étnicos e religiosos dentro do Líbano. A expulsão desses grupos palestinos da Jordânia vai levar à criação de um subgrupo dentro da principal organização terrorista palestina, que vai se denominar Setembro Negro, que passa a atuar com uma violência muito maior do que aquela
que já era praticada por essas organizações. E o ápice desse processo vai ocorrer em 1972, nas Olimpíadas de Munique, quando elementos desse grupo, que vai se denominar Setembro Negro, lembrando o que ocorreu na Jordânia em 1970, vão sequestrar os soldados israelenses nas instalações olímpicas em Munique. Vai haver uma tentativa de resgate por parte das forças especiais alemãs, segundo as críticas, muito mal organizada, que vai culminar com o assassinato dos atletas israelenses e a prisão de alguns desses terroristas. Eles vão ficar muito pouco tempo nas prisões alemãs, porque logo em seguida vão ocorrer outros sequestros de avião que vão exigir a libertação desses terroristas presos na Alemanha. A, a impunidade percebida nessas ações vai levar a uma multiplicação desse tipo de atentados ao redor do mundo, e Israel vai declarar explicitamente naquele momento que os terroristas responsáveis pelos assassinatos nas Olimpíadas de Munique não ficariam impunes, e ao longo de décadas os serviços secretos israelenses mataram progressivamente todos os envolvidos naqueles atentados. Logo depois, nós temos a eclosão da chamada Guerra do Yom Kippur, ou Guerra de Outubro de 1973. Vou voltar alguns anos no tempo para inserir nesse contexto um evento que também não pode ser deixado de lado. Também em 1970, morre o presidente Nasser do Egito, aquele que era o campeão do panarabismo, aquele que promovia a ideia de o Egito ser o líder do mundo árabe, e ele é substituído pelo seu vice-presidente Anwar al-Sadat, que era uma figura relativamente opaca na hierarquia egípcia. Era alguém que, se Nasser não tivesse morrido, muito provavelmente teria desaparecido do cenário político. Ele substitui Nasser e se transforma num presidente que vai revolucionar a política externa egípcia. Primeiro, ele vai ser muito criticado e muito combatido, porque um dos instrumentos para consolidar o seu poder vai ser promover a ideia de que o Egito tem que resgatar os territórios perdidos na Guerra de 1967 através de um novo conflito. O exército, ou as forças armadas egípcias, foram restauradas com enormes transferências de armas e munições por parte dos soviéticos, inclusive equipamento muito moderno, que vai ter um efeito fundamental na no desfecho da Guerra de 1973 contra Israel. Por que isso é importante? Porque a Guerra de 1967 criou um conceito de que os árabes não têm motivação para participar de uma guerra. Eles utilizam a propaganda, eles utilizam as diversas manifestações contra Israel, mas no momento da ação, eles não têm capacidade de se articular para representar uma ameaça. Essa foi a percepção que ficou depois da Guerra dos 6 Dias, uma derrota
muito rápida dos países árabes que se propunham a ameaçar Israel. E essa percepção, combinada com a ampliação da profundidade estratégica de Israel, vai levar a uma análise errônea da ameaça que o Egito e a Síria representam para Israel no futuro próximo. E foi isso, então, que levou à eclosão da chamada Guerra do Yom Kippur, ou a Guerra de Outubro de 1973, a Guerra do Ramadã, como os árabes a conhecem, basicamente porque o, os egípcios e os sírios acreditavam que sem uma nova guerra não poderiam recuperar os territórios perdidos, e Israel acreditava, ou os líderes israelenses acreditavam, que nenhum dos dois países tem condições de fazer frente ao poderio militar de Israel. E, efetivamente, uh, os, uh, os países árabes não eram capazes de reverter a perda de territórios através de uma guerra, mas sim de modificar o status quo que era muito conveniente para os israelenses, basicamente porque permitia que os israelenses mantivessem aquelas fronteiras com um custo relativamente muito baixo. Então, o que o que Israel acreditava às vésperas da guerra de 1973 é que se os árabes não têm condições de resgatar os territórios perdidos através de uma guerra, não haveria lógica nenhuma em iniciar uma guerra. O presidente Sadat, principalmente, mais do que Hafez al-Assad na Síria, acreditava que o status quo pode ser alterado e isso pode levar a uma evolução que traga o resgate dos territórios perdidos, ainda que sem uma vitória na guerra. E essa foi a estratégia dos egípcios, mais do que dos sírios, na guerra de 1973. Os sírios acreditavam que poderiam recuperar as colinas do Golã perdidas para Israel e, nos primeiros dias da guerra, parecia realmente que essa seria a consequência. A surpresa foi tão grande e o avanço sírio foi tão rápido que os militares israelenses chegaram a pensar que perderiam o controle sobre as colinas do Golã, depois, através de uma série de ações muito audazes, eles conseguem recuperar o território perdido. No Sinai, nós temos uma situação completamente diferente. O presidente Sadat decide que vai cruzar o canal de Suez com as suas tropas, com o objetivo de estabelecer uma cabeça de ponte do lado oriental do canal. Não recuperar a península do Sinai, isso estava claro que era impossível, mas simplesmente mostrar que o soldado egípcio consegue lutar com bravura e mostrar que o Egito pode recuperar uma parte do território perdido. Isso é efetivamente o que acontece durante as 3 semanas da guerra do Yom Kippur. Os egípcios atravessam o canal, ocupam uma parte da península do Sinai, às margens do canal. Os israelenses conseguem revidar. O general Sharon vai comandar uma operação que atravessa o canal para sua margem ocidental e cerca o terceiro exército egípcio, que fica então isolado. Então, se nós olhamos para o resultado da guerra através da ótica das operações militares, Israel pode dizer que ganhou essa guerra tanto no fronte da Síria quanto no fronte do Egito, porque
o exército sírio foi derrotado e o exército egípcio foi estrangulado e poderia ter sido eliminado se a guerra tivesse seguido o seu curso. E aqui nós temos a introdução do conceito da estratégia política do presidente Sadat, que viu a guerra como um elemento de uma plataforma de negociação. Os Estados Unidos participaram como mediadores para o final da guerra, para a assinatura de um cessar-fogo e de um acordo de separação de forças, e o presidente Sadat decidiu que a única forma de resgatar os territórios perdidos era se alinhar com os Estados Unidos para que os Estados Unidos forçassem Israel a um acordo. Entre muitas idas e vindas, somente esse episódio de negociações entre Israel e o Egito poderia dar dá assunto para um curso inteiro sobre guerra e diplomacia, mas o que acontece é que as negociações para separação de forças na Península do Sinai, que vocês veem aqui nesses mapas, vão permitir que haja pela primeira vez, desde 1949, uma interação entre israelenses e egípcios. Os israelenses aceitam, com muita pressão dos Estados Unidos, retirar as suas tropas da, da beira do canal de Suez, estabelecer novas linhas de separação de forças com os egípcios, mantendo a Península do Sinai como uma área desmilitarizada, como aconteceu entre 1956 e 1967, e o presidente Sadat aceita se alinhar com os Estados Unidos. Quando ocorre um impasse nas negociações entre 1975 e 1977, o presidente Sadat toma uma atitude que foi considerada inédita e surpreendente no mundo inteiro, que foi se propor a discursar no parlamento israelense. Então, o presidente daquele país, que era considerado o líder do mundo árabe e o líder da frente de confronto a Israel, de negação do direito de existência de Israel, ele se propõe a reconhecer implicitamente o Estado de Israel, indo discursar no parlamento em Jerusalém. E isso abre, então, as portas para a ampliação do processo de negociação com o objetivo explícito dos egípcios de recuperarem o território perdido na Guerra de 1967. Isso vai gerar uma enorme animosidade nos países árabes, especialmente a Síria, que não vê absolutamente nenhum resultado na guerra do Yom Kippur, muito pelo contrário, as tropas israelenses, depois da guerra do Yom Kippur, estão ainda mais próximas de Damasco do que estavam antes da guerra, e a modificação que isso traz para a região é a alteração significativa do equilíbrio de forças na região. Então, em 1979, o Egito, que era o principal bastião da União Soviética na região, passa para a área de influência dos Estados Unidos e assina um acordo de paz com Israel. O que mais importante acontece nessa década? Em 1978, depois de 8 anos de presença intensa
das organizações palestinas que tinham sido exiladas da Jordânia, no sul do Líbano, de ações recorrentes de ataques terroristas contra os civis israelenses no norte do país, o Israel lança uma operação militar contra o Líbano que vai ser denominada de Operação Litani, porque tem por objetivo empurrar os palestinos até o norte do rio Litani, que muitas vezes é considerado como uma fronteira natural entre Israel e o Líbano, especialmente aqueles elementos da sociedade libanesa que eram mais hostis a Israel até o final da década de 1970. E aqui vocês podem ver, então, a área de atuação das forças israelenses em 1978. Efetivamente, os palestinos, os terroristas palestinos foram empurrados até o norte do rio Litani, e isso funcionou basicamente como um exercício que os israelenses voltariam a repetir na década seguinte. A presença desses palestinos no território do Líbano, principalmente nessa região da fronteira com Israel, vai ter um impacto fundamental na sociedade libanesa, que vai culminar em 1975 com o início de uma guerra civil. Então, aqueles episódios que eu mencionei para vocês, do final da década de 1950, que levaram ao desembarque de tropas americanas no Líbano, vai se reproduzir ao longo das décadas seguintes e culmina, então, em 1975, com uma guerra civil no Líbano que vai colocar frente a frente, principalmente os cristãos e os muçulmanos, apoiados ou com interferência dessas forças palestinas. O outro ator fundamental nesse processo é a Síria, que, em princípio, nunca aceitou que a grande Síria tivesse sido dividida pelos franceses para a criação do Líbano como um país independente. E aqui vocês podem ver nesse mapa como é complicada a realidade das populações que vivem no Líbano, num emaranhado que é muito difícil de separar. Vocês veem aí em verde, nós temos a maior parte da população xiita que vive no Líbano, nós temos em vermelho os cristãos, que supostamente são aqueles que controlam a maior parte da economia, e em amarelo nós temos os sunitas, que são um dos dois grupos muçulmanos mais importantes que compõem a população do Líbano. Então, apesar deles estarem em áreas relativamente homogêneas, nós temos concentrações de minorias dessas populações no seio dos outros grupos, e isso, durante a Guerra Civil, vai levar a processos de limpeza étnica de várias dessas áreas, com a eliminação dessas minorias. E esse é um processo que vai se estender ao longo de praticamente 5 décadas, até os dias de hoje, e que vai sofrer um impacto muito importante das ações israelenses no território. Então, em 1978, Israel invade o território do Líbano, ocupa toda essa área entre essa linha azul que representa o rio Litani no norte e a linha azul no sul, que é a fronteira entre o Líbano e Israel, e vai preparar
o terreno vai ser visto como uma prévia do que acontece na década de 1980, quando em 1982 os israelenses voltam a entrar no Líbano e, naquele momento, avançam até a cidade de Beirute. Mas, apesar de serem confrontos que têm características específicas, basicamente o contexto é o mesmo. Ataques terroristas a partir do território do Líbano contra o território israelense que levam a uma retaliação e que causa a ocupação do território libanês. Agora, curiosamente, a o enfrentamento não é entre o exército israelense e forças libanesas, e sim entre o exército israelense e forças palestinas instaladas naquele território. Os sírios vão aproveitar esses confrontos para definir áreas da fronteira do Líbano com a Síria que ficam sob controle dos próprios sírios. Aqui vocês podem ver como é complicada a relação dos diversos grupos étnicos e religiosos no Líbano. Nós vamos ver esse mesmo cenário complicado em outros países, como o Iraque e mesmo em Israel. Mas veja, nós temos uma divisão dentro dos próprios muçulmanos entre xiitas e sunitas. Nós temos um enfrentamento entre xiitas, que se veem como uma categoria diminuída dentro da sociedade libanesa, e os cristãos maronitas, que controlam a maior parte da economia e do sistema político. Nós temos um confronto entre xiitas e drusos que lutam pelo controle de territórios dentro do Líbano, com áreas de população relativamente homogênea em vários dos setores do território libanês. Nós temos um confronto entre cristãos maronitas e drusos, e nós temos um confronto entre cristãos maronitas e sunitas. Então, basicamente, todo mundo enfrentando todo mundo e com a principal preocupação de preservar as áreas onde vive a maioria de cada uma dessas populações. Eu depois vou pedir para o Augusto e o Vitor passarem para vocês esse slide, ou vocês têm acesso depois na gravação. Aqui vocês têm uma combinação de centros de pesquisa que trazem toda a informação que vocês podem precisar para se aprofundar nesses temas. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre o conflito entre Israel e os palestinos, sobre as guerras entre Israel e os países árabes, sobre as guerras entre os diversos atores no Oriente Médio, aqui vocês têm mais material do que vocês vão poder, mais material do que vocês vão poder dar conta. A outra consequência fundamental da chamada Guerra do Yom Kippur, ou a Guerra de 1973, foi o fato de que, apesar de um ataque surpresa dos egípcios e dos sírios contra o Estado israelense, apesar das vitórias iniciais, tanto da Síria quanto do Egito, os israelenses conseguiram se recuperar e estabelecer a sua primazia no território. Isso levou à conclusão de que não há possibilidade de derrotar Israel pela força das armas. Então, se a guerra de 1967 terminou com uma derrota absolutamente clara dos países árabes, a conclusão a que chegaram os dirigentes árabes
é que 1967 foi somente uma etapa desse confronto entre árabes e israelenses. Estamos falando ainda de um período de confronto entre exércitos nacionais. A partir do momento em que o Egito decide fazer a paz com Israel, o mundo árabe chega à conclusão de que Israel não pode ser derrotada pela força das armas, especialmente sem a participação do Egito. Se nem com a participação do Egito e um ataque surpresa como o de outubro de 1973, essa coalizão de países árabes conseguiu derrotar os israelenses. Agora, sem a participação do Egito, sem dúvida nenhuma, isso não seria possível. Isso então consolida a presença de Israel como um Estado perene na região. Já deixa de existir a ilusão de que o Estado israelense pode ser destruído pela força das armas. A outra consequência importante dessa guerra de 1973 foi o chamado choque do petróleo. Os países produtores de petróleo, tanto os países árabes quanto o Irã, vão decidir se unir para boicotar os países que apoiaram Israel durante a guerra. E esse apoio podia consistir tanto da transferência maciça de armas dos Estados Unidos para Israel, quanto de apoio diplomático, como de alguns países europeus, ou simplesmente o fato de que aviões dos Estados Unidos utilizaram a base aérea de Açores da OTAN para levar suprimentos para os israelenses. A combinação desses elementos criou um universo que foi alvo desse boicote de fornecimento de petróleo. Naquela época, o mundo era muito diferente do que ele é hoje, dependia fundamentalmente de fornecimento do petróleo dos produtores do Golfo Pérsico. Isso leva a um aumento exponencial dos preços. Vocês podem ver aqui, o preço do petróleo era de menos de $20 o barril e vai para mais de 60, portanto, ele mais do que triplica na década de 1970, o que vai provocar uma enorme recessão no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, vai levar a criação de fontes alternativas para esse petróleo do Oriente Médio. E a criação de fontes alternativas não obrigatoriamente significa outros produtos, mas sim outras formas de explorar o petróleo. Então, por exemplo, petróleo extraído no Mar do Norte, principalmente na região da Inglaterra e da Noruega, era um petróleo economicamente inviável, porque o preço internacional do petróleo estava determinado pelo custo de extração do petróleo na Península Arábiga, que era muito baixo. Como a partir de 1973 o preço do petróleo já não reflete esse custo tão baixo de produção, o petróleo extraído do Mar do Norte e do Golfo do México se torna economicamente viável. Outras alternativas vão ser, por exemplo, o programa do pró-álcool que foi desenvolvido no Brasil. Apesar de o álcool ser muito mais caro do que aquele petróleo que era produzido até 1973, ou que era vendido a um determinado preço até 1973, quando o preço do petróleo sobe exponencialmente, o álcool passa a ser competitivo com essa nova realidade. E temos, além disso, também o desenvolvimento da indústria eólica e da indústria solar, que trazem alternativas de fornecimento de energia. Aqui nesse mapa, nesse gráfico, vocês podem ver várias etapas desde 1973
até 10 anos atrás, que mostram como em cada etapa de crises de segurança ou econômicas, o impacto no preço do petróleo é diretamente relacionado com esses eventos. Nós vamos depois abordar cada um deles, como a guerra Irã-Iraque no começo da década de 1980, a guerra do Golfo no final da década de 1990 e a invasão do Iraque e a crise financeira de 2008. Um outro evento fundamental que vai encerrar esse ciclo vai ser a Revolução Xiita no Irã, que derruba o Shah em 1979. Então, nós temos no Irã um parceiro importante dos Estados Unidos, o principal aliado militar dos Estados Unidos na região, o guardião do Golfo, ainda que o Irã tenha participado do boicote econômico em 1973. Isso foi visto como uma política econômica para beneficiar a economia iraniana e não como um ato hostil contra os Estados Unidos. Mas depois de muita tensão social no Irã ao longo do ano de 1979, o Shah decide renunciar e quem vai assumir o poder no Irã vai ser o Ayatollah Khomeini, que estava exilado em Paris e volta, é recebido pelas multidões como um herói que vai instaurar um regime fundamentalista islâmico no Irã. E a dinâmica dessa substituição do regime é muito interessante, porque grupos que haviam se unido para derrubar o Shah e que incluíam elementos dos mais variados da sociedade iraniana passam a ser reféns dessa revolução xiita. Então, aqueles elementos que simplesmente queriam eliminar uma ditadura que utilizava uma polícia secreta extremamente violenta, agora se veem sujeitos a um outro tipo de controle, a um outro tipo de repressão, agora baseado no fundamentalismo islâmico. E esse enfraquecimento, essa fragilização da sociedade iraniana vai ser acompanhada de uma decapitação das Forças Armadas, basicamente porque os líderes das Forças Armadas, os altos escalões das Forças Armadas, eram identificados com a monarquia, com a queda da monarquia, eles ou vão ser perseguidos ou vão se exilar, e isso leva a uma percepção de uma vulnerabilidade do Estado iraniano que perde a sua capacidade militar. Isso vai ser entendido por Saddam Hussein, o líder do Iraque, como uma oportunidade para para reverter determinadas políticas que foram aceitas pelo Iraque, que se via em décadas anteriores em uma situação de inferioridade, inclusive a determinação da fronteira entre o Iraque e o Irã, que Saddam Hussein vai tentar reverter, e isso vai levar à eclosão da chamada Primeira Guerra do Golfo, entre 1980 e 1988, a guerra mais sangrenta do Oriente Médio, com praticamente 1 milhão de mortos, a utilização de armas químicas por parte do Iraque e a criação de um trauma que os iranianos mantêm até os dias de hoje. Com isso, nós vamos começar a nossa próxima aula. Então, hoje nós encerramos esse rico período da década de 1970. Em outros cenários da Guerra Fria, nós tivemos, obviamente,
o final da Guerra do Vietnã, com a derrota dos Estados Unidos, ainda que isso não tenha sido apresentado dessa forma para a sociedade americana. Nós tivemos uma crise no Paquistão, com a separação da província de Bangladesh, que deu origem a um novo país, e, obviamente, em outros cenários ao redor do mundo, eventos não menos importantes, como a derrubada do governo Pinochet no Chile, também em 1973. É isso, então, por hoje. Espero que vocês tenham muitas perguntas. Estou à disposição de vocês. Enquanto vocês estão escrevendo a pergunta de vocês, eu vou enviar o link para a presença agora no chat, tá bem? Então, fiquem atentos, por favor. E também, só para informar, eu já coloquei uma mensagem aqui também, mas as aulas já no Drive já estão atualizadas. Então, primeira, segunda e terceira aula do curso vocês encontram lá. Tá? Por favor, aqueles que revisarem as aulas e tiverem alguma dúvida, podem, no começo da próxima aula, colocar a pergunta de vocês no Q&A e começamos a aula esclarecendo dúvidas sobre essas primeiras 4 aulas. Sem perguntas. Por enquanto, na verdade, tem uma pergunta aqui da Jordana, mas ela está perguntando se, entre a bibliografia das aulas, quais materiais que você recomendaria para ser lido ou assistido? Bom, a bibliografia ela é bastante variada. Tem lá a bibliografia em português, tem bibliografia em inglês. Então, eu diria que vocês devem abordar aquilo que mais interessa a vocês e aquilo que traz mais informação sobre os temas nos quais vocês querem se aprofundar. Na aula de hoje, vocês vão ver como eu mencionei, que tem muitos sites de centros de pesquisa sobre a região, e aí vocês têm que entrar em cada um deles e identificar aquilo que interessa nos temas nos quais vocês querem se aprofundar. Tem lá um link também para para um documentário no YouTube que vai falar sobre a guerra Irã-Iraque, que nós vamos tratar na próxima aula. Então, eu não posso escolher para vocês aquilo que mais interessa a cada um dos alunos. Por isso, a, a oferta é relativamente ampla para permitir que vocês façam a escolha. Por enquanto, nenhuma outra pergunta. Tem só uma mensagem do William parabenizando pela excelente aula. Ok. Obrigado. Então, eu deixo eu deixo para vocês finalizarem a questão da Da presença? anotação na lista de presença e nós nos vemos então na próxima terça-feira, às 15 horas, para a nossa penúltima aula. Obrigado a todos pela presença e até lá.